Vou falar agora a respeito do trabalho feito pela Fundação Getúlio Vargas na verificação das informações do PROAJA, o Programa de Educação de Jovens e Adultos, de alfabetização de jovens e adultos, mantidos pelo governo do Estado e que estava sob suspeita em função de uma denúncia feita por parlamentares da oposição baseados em um documento do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. A Fundação Getúlio Vargas concluiu que não existem 1.050 alunos mortos e matriculados no programa. Nós vamos falar a respeito desse assunto com o secretário de Educação, Helen Gera, que já está aqui conosco. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson, a todos os amigos e amigas que nos assistem. Bom, a denúncia dizia que 1.050 pessoas que morreram estariam no meio de uma lista de 160 mil alunos, figurando como quem recebe aulas. E, obviamente, que o governo pagando para as entidades que prestam esse serviço por esses alunos. Quais foram as conclusões da Fundação Getúlio Vargas depois de uma análise dessas informações? Bom, Joelson, primeiro é importante destacar que a informação, na verdade, ela chegou a público por meio de um relatório preliminar do Tribunal de Contas do Estado. O TCE, de fato, está fazendo um processo de auditoria no PROAJA, mas não é só sobre o PROAJA. O TCE audita vários processos da Secretaria Estadual de Educação, isso faz parte da relação entre o órgão público, o executivo e um órgão de controle. Não é só sobre o PROAJA, são vários. Agora, existe uma regra aí de entendimento que é importante se destacar. Um relatório de auditoria preliminar, ele precisa ter o contraditório. A Secretaria precisa se manifestar, porque nem sempre os auditores, eles, ao apontarem inconsistências no relatório, o auditor tem, de fato, o devido conhecimento de que informação é aquela. Inclusive, sobre o relatório, é até interessante, como que os auditores tiveram acesso aos dados do PROAJA? Porque a própria Secretaria abriu o banco de dados do programa para o TCE de forma transparente. Ora, como que a Secretaria iria abrir um banco de dados para o Tribunal de Contas do Estado se nós tivéssemos colocado lá inconsistências crassas como essa? Claro que não. Então, na verdade, nós estamos tão seguros em relação à base de dados, ao processo de triagem eletrônica, ao controle de testes que nós temos sobre o programa, que o programa está transparente para o Tribunal de Contas. De qualquer forma, houve um documento, houve uma constatação de que havia ali um dado sob suspeita. Isso é interessante, a gente precisa aqui destacar. Os auditores, eles tiveram acesso à base, e num primeiro momento eles encontraram 1.052 nomes, que os auditores, sim, olharam e disseram, olha, essas pessoas são falecidas, vamos colocar aqui no relatório para que a Secretaria possa se explicar, faz parte do jogo. Agora, a Secretaria ainda nem tinha se explicado e nós nem chegamos a ter, no momento que o relatório veio a público, acesso à lista. O TCL tinha já publicado o relatório, né? Nós fomos notificados, os anexos estavam bloqueados ainda para acesso. Na sequência, nós tivemos uma reunião com a auditoria do TCE e com o próprio conselheiro que está responsável pela matéria, e aí foi concedido acesso aos dados da Secretaria. Isso, inclusive, impediu que a gente pudesse responder imediatamente, porque o que a Secretaria queria? A lista de CPF por CPF, para a gente poder fazer uma auditoria interna, verificar se de fato teria alguma inconsistência ou se estava dentro do fluxo processual. O que nós encontramos? A Fundação Getúlio Vargas, ela faz o apoio à Secretaria, tanto na questão da triagem eletrônica dos dados, como também nos testes que são realizados pelo PROAJA. Em relação à lista, olha só, o TCE apontou no relatório 1.052 nomes. Quando nós solicitamos a lista para o TCE só devolveu para a SEDUC 808 nomes, sim, mostrando que o relatório de fato é preliminar e passível de ajustes. Então, desses 808 nomes, Joelson, 532 nomes, pessoas já tinham sido identificadas pelo programa, que eram pessoas que não estavam aptas a seguir na triagem, que eram pessoas falecidas e não passaram para as fases seguintes. O PROAJA, ele é baseado num sistema de busca ativa. O que é um sistema de busca ativa? A SEDUC, ela credencia entidades, são hoje 38 entidades credenciadas a participarem das aulas do PROAJA. A SEDUC, ela não seleciona por licitação, na verdade é um edital de credenciamento. Aquelas entidades que têm o perfil adequado para o programa são credenciadas, independente da entidade. Então, ela se credencia, na sequência ela vai a campo identificar quem são essas pessoas que são analfabetas e apresentam essa lista para a SEDUC. Como essa busca ativa... Ela convence essas pessoas a estudarem. Isso, exatamente. É um trabalho da entidade. Ela vai a campo, agora só que destacar, não é um trabalho simples.
É um trabalho, essas pessoas normalmente analfabetas, elas no Piauí hoje, elas têm 50, 60, 70 anos e, na maioria, estão na zona rural. Então, essa busca ativa não é simples, mas as entidades têm essa responsabilidade, elas apresentam a lista para a secretaria. Só para você ter uma ideia, nós temos mais de 400 mil nomes hoje cadastrados na nossa plataforma, como interessados em participar do programa, segundo os dados que as entidades apresentam. A partir desta lista, nós executamos um processo de triagem eletrônica, que é feito com apoio da FGV. Só para você ter ideia, das 400 mil, só 320 mil estão habilitadas a seguir adiante nos processos de análise até chegar, de fato, na contratação. Esses 532 nomes, desses 808, 532, já tinham ficado na triagem inicial. E o restante, entre 532 e 808? Isso. Aí nós temos 276 que seguiram no processo. Lembrando que nós estamos falando de um programa que está rodando desde 2021 e entrou no ano de 2022, tanto no processo de busca ativa, de contratação, como de aula efetiva. Desses 276, boa parte deles faleceram em 2022 e uma parte faleceu em 2021, mas depois que o processo se iniciou, ou seja, faleceram durante o programa. Faleceram enquanto alunos? Enquanto estavam dentro desse processo de triagem, contratação e início de aula. E qual é o processo, então, quando acontece isso? O aluno está lá assistindo, se matriculou, mas meses depois faleceu. O próprio sistema já prevê isso, inclusive nós temos no próprio banco de dados pessoas que nós já havíamos identificadas como pessoas falecidas, a gente identifica que essa pessoa veio a óbito, só lembrando, são pessoas muitas vezes idosas, enfim, e infelizmente algumas delas vieram a falecer. Esse dado está comprovado pela própria Receita Federal, porque nós fomos consultar nome a nome, e uma parte dessas pessoas também não compareceram aos testes. Porque, veja bem, depois que eu contrato, Joelson, no processo de contratação, nós temos um teste de entrada. E o teste de entrada é censitário e presencial. Não tem como um falecido comparecer no teste. Pois é, essa era a questão. Então, não tem. Então, você está dizendo aqui que quem não compareceu não foi pago a instituição, a pessoa que... Zero chance de pagamento. Não tem dano aqui, por quê? Primeiro, porque quem faz o pagamento da Bolsa é a Caixa Econômica Federal. E a Caixa Econômica Federal, ela não vai abrir conta para uma pessoa falecida e nem vai executar um pagamento para uma pessoa falecida, porque a Caixa Econômica, ela faz um cruzamento, uma checagem direta na Receita Federal. Certo. Então, não tem Bolsa paga para a pessoa falecida e, mesmo assim, o número encontrado... Olha, só para você ter uma dimensão, é porque muitas vezes a gente não consegue ter pela abstração, mas nós estamos falando de 400 mil pessoas captadas no processo de busca ativa. Hoje, efetivamente, nós temos algo em torno de 160 mil autorizadas a estarem dentro do programa e nós estamos falando aqui de um número pequeno, mas só aqui dando detalhamento. O TCE apresenta 1.052, a SEDUC solicita a lista ao TCE, o TCE só devolve 808 nomes, então o próprio TCE já reconheceu que algumas dessas pessoas não deveriam estar no relatório inicial, e de fato era um relatório preliminar. Dos 808, 532 já tinham sido cortadas do programa, e das 276, parte delas faleceram durante o processo ou faltaram o teste de entrada. E perceba que, se faltar o teste de entrada, pode ser falecido, porque não vai vir fazer o teste, mas pode também ser uma pessoa que desistiu e não foi ao teste, e quando ela não vem ao teste, o sistema, a modelagem financeira do programa trava qualquer pagamento. O programa ele é extremamente rigoroso no pagamento. O recurso é de onde, secretário? O recurso é do Tesouro Estadual. É do Tesouro Estadual. É do Tesouro Estadual. O que acontece com o PROAGA? Na modelagem financeira. Nós temos uma modelagem dividida em 4 repasses. Não é? A entidade ela tem, no primeiro repasse, 20% do valor contratado, e quando eu vou fazer o segundo pagamento de 20% do repasse, eu só pago por quem está efetivamente em sala de aula e por quem passou pelos testes, aferindo que são pessoas que realmente são pessoas que devem ser alfabetizadas. E a cada momento eu vou fazendo essa checagem. Eu faço um teste de entrada presencial, eu faço um teste de monitoramento também presencial e 40% do valor que a entidade tem direito a receber, ela só recebe se eu tiver aquela pessoa no teste final e sendo considerada alfabetizada pelo programa. Para a gente ir finalizando, o programa ele é de quase 200 milhões de reais, um pouco mais de 200 milhões. O orçamento inicial do programa é algo em torno de 350 milhões, na verdade. Certo. E que fique claro, eu quero destacar isso, né? O Piauí, ele entrou no século XXI, Joelson, com 35% da sua população acima de 15 anos analfabeta.
A cada 3 piauienses, pelo menos um, no início do século XXI, era analfabeto de jovem para frente. De 2000 para cá, nós fizemos um grande trabalho, tanto prefeituras, quanto governo do estado, quanto escolas particulares, e nós conseguimos reduzir esse analfabetismo jovem adulto de 35% para 16%. Agora, o estado do Piauí, em 2020 para 2021, ele teve acesso a um recurso do precatório do Fundef, o que permitiu ter mais recursos à disposição para a educação. E qual foi a decisão do governo? Investir em alfabetização. Nós não vamos esperar mais 20 anos para resolver esses 16%. Nós temos a oportunidade de resgatar a dignidade dessas pessoas agora. Lamento muito de que um relatório preliminar tenha provocado tanto tumulto sobre o PROAJA. O PROAJA toca em pessoas de 50, de 60, 70, 80 anos, que é preciso ter aqui muita motivação e muito engajamento. E agradeço o espaço da gente poder esclarecer e afirmo, não tem como uma pessoa falecida seguir no PROAJA devido ao seu regramento de triagem eletrônica e de controle presencial, pelo menos em 3 momentos: teste de entrada, teste de monitoramento e teste final. Quero agradecer, secretário. Obrigado pela participação. Sempre às ordens. Secretário Ellen Gera.